Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre uma doença muito rara, chamada de retinoblastoma. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o oncologista ocular, Dr. Jorge Age, e o diretor do Eye Care, Hospital dos Olhos em São Paulo, Dr. Renato Neves. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos e já faço a primeira pergunta então para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, o que é essa doença que veio à tona agora? Pouco se falava sobre ela, eu pelo menos nunca havia ouvido falar de retinoblastoma. Agora com esse caso da filha de 1 ano, a Lua, do apresentador Thiago Leifert, essa doença veio à tona. O que é e o que causa esse problema? Bom, Lívia, o retinoblastoma é um câncer que vai afetar o olho das crianças, mais precisamente ele afeta a retina, que seria a parte do fundo do olho dessas crianças. Ele é considerado tumor intraocular, portanto, mais comum da infância. Mas se você for olhar todos os cânceres que acontecem na faixa pediátrica, ele ainda assim é um tumor extremamente raro, respondendo por mais ou menos 4% de todos os cânceres que afetam as crianças. Vou fazer a pergunta agora para o doutor Renato, 2 em uma só. Doutor Renato, é um tipo de câncer raro, como o doutor Jorge explicou? Como é a incidência dessa doença aí na entidade que o senhor está representando aqui hoje? E se tem como apontar um percentual de incidência dessa doença para mostrar o quanto ela realmente é rara? Então, a gente vê muitas vezes nos pais que levam as crianças para fazer os exames preventivos como um achado de exame, né? Apesar de ser bastante raro, eu diria que nos últimos 10 anos na nossa clínica, que atende bastante, nós vimos praticamente 5 casos que foram lá diagnosticados pela primeira vez e foram encaminhados aí o tratamento ao oncologista pediátrico para realmente fazer. Então, apesar de ser raro, né, uma coisa de livro, que a gente acha que vai ver só nos livros, ele é até relativamente frequente e muita gente conhece uma pessoa, né, que teve retinoblastoma na família tal, e ficou muito conhecido também há um pouco tempo atrás por causa do teste do olhinho vermelho, né, que é aquele teste que se faz na maternidade, que hoje é até obrigatório por lei. Né, quanto à incidência, eu vou pedir passar aqui da incidência do Brasil, se o meu colega puder passar, acho que é mais interessante. Doutor Jorge, eu não sei se tem esse percentual. Se não tiver, existe um grupo, um percentual que mostra o quanto ela é rara, realmente é na infância, em qual faixa etária na infância que essa doença incide mais? E além do teste do olhinho citado pelo doutor Renato, como os pais podem perceber, observando a criança, que ela pode estar com algum sintoma dessa doença, desse câncer? Bom, quanto ao número de casos, é uma doença rara, mas estima-se que no Brasil nós temos uma média de 250 a 300 casos novos todos os anos, né? Eles tendem a medir o número de casos de retinoblastoma pelo número de nascidos vivos. Isso varia muito de país para país. No Brasil, estima-se que 1 para cada 30, 35 mil nascidos vivos possam ter retinoblastoma. Em relação aos achados, né, além desse teste do olhinho, que é fundamental, as crianças podem apresentar alguns sinais que são eles a chamada leucocoria, que é o reflexo do olho do gato, que é quando os pais percebem que a criança tem um reflexo no fundo do olho esbranquiçado. Um outro sinal também que pode aparecer nessas crianças é o estrabismo, que é o desvio do olho. Isso geralmente vai acontecer quando o tumor já afeta a visão da criança. Mas aí o doutor Renato pode falar melhor do que eu sobre o estrabismo. Nem sempre é um sinal de retinoblastoma. Doutor Renato, passo a bola então para o senhor. A partir desses possíveis sintomas identificados em casa, a orientação então dada aos pais é que leve a criança a um oftalmo pediátrico e a partir daí, como é que funciona esse tratamento? Então, a recomendação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é ainda mais forte
para você levar o seu filho, né? Primeiro de tudo, até as 72 horas de nascimento da criança, você deve fazer o teste do olhinho na própria maternidade. O pediatra é um aparelhinho barato que ele leva no bolso, né? Ele pode fazer esse teste do olhinho. Então, até 72 horas é obrigatório fazer, antes até da alta da criança da maternidade. E se ela for ficar internada, lógico, nos primeiros dias de vida. Depois disso, está recomendado o pediatra fazer 3 vezes por ano, nos 3 anos, esse exame do teste do olho vermelho. Qualquer alteração do reflexo, às vezes ele vê uma diferença de um olho para o outro, às vezes a gente vê também se o reflexo está centralizado nos 2 olhos para detectar o estrabismo. Qualquer alteração ele deve mandar para o oftalmologista imediatamente para ele ver, não só para o retinoblastoma, que dá como já foi falado, a leucocoria, que seria a pupila branca, né? Aquele reflexo que o pessoal fala, né? Tira uma foto do flash, um está vermelho, que é a foto mal tirada, né, hoje em dia, e a outra sem o reflexo, aí pode levantar a suspeita. E não só isso, mas pode ser outras causas. Toxoplasmose, que é uma doença, rubéola, né, catarata congênita, são doenças graves aí, devem ser também tratadas da forma mais precoce possível e diagnosticadas da fase mais precoce possível. Além disso, é muito importante levar no oftalmologista até os 6 meses de idade, levar a fazer uma consulta completa no oftalmologista e antes da alfabetização, ao redor dos 3 a 5 anos de idade, que pode até prevenir uma dificuldade da criança fazer o seu aprendizado, né? Tem casos aí, a gente já viu casos de crianças que foram diagnosticadas como autistas e eram portadores de miopia alta, casos de doenças aí mais graves ainda que podem acontecer. E se você tratar da forma mais precoce, não só essas doenças como o próprio retinoblastoma, você vai ter um prognóstico e uma saúde ocular aí com certeza muito melhor. Agora, doutor Jorge, os pais tendo todos esses cuidados e em determinado exame sai o diagnóstico de retinoblastoma. Como é esse tratamento? Como ele começa? Como ele evolui? Bom, o diagnóstico do retinoblastoma, ele envolve basicamente um time muito grande, muito complexo. Desde o oftalmologista que fez o diagnóstico inicialmente, ao pediatra, né, e o oncologista pediátrico. É necessário, nesses casos em que a criança recebe esse diagnóstico, que a família também tenha um apoio, um acompanhamento psicológico. Esses pacientes, via de regra, eles vão ser divididos, né, e esse tratamento ele é individualizado de acordo com cada paciente. Quando o paciente, por exemplo, tem um câncer que afeta apenas um dos olhos, existem modalidades de tratamento que são específicas e que têm bons resultados. Quando você tem uma criança que tem, por exemplo, o envolvimento já dos 2 olhos, esse tratamento vai ser individualizado de maneira que ele possa, então, tratar a doença nos 2 olhos ao mesmo tempo. Existem hoje diversas modalidades de quimioterapia, né, que seria então o uso de drogas para matar, né, o câncer. E dentro das diversas formas que a gente tem hoje para poder fazer a quimioterapia nessas crianças, nós temos desde aquela quimioterapia sistêmica, que quando a medicação é feita na veia da criança e vai tratar o corpo, né, o organismo como um todo, e aí é uma indicação geralmente usada para casos bilaterais, né, quando os 2 olhos estão envolvidos. Mas hoje existem outras formas, que seriam aquela quimioterapia arterial, que é quando a medicação ela vai ser entregue somente no olho envolvido através da artéria oftálmica, né, que é a artéria que vai irrigar o olho. E existem ainda modalidades em que o quimioterápico vai ser injetado dentro do olho da criança. Mas, via de regra, o tratamento hoje, ele se baseia muito em quimioterapia. Existem também outras modalidades de tratamento, que são aqueles tratamentos baseados em uso de laser terapia ou uma terapia de congelamento que a gente dá o nome de crioterapia. Essas modalidades, elas são usadas na maioria das vezes para consolidar o tratamento da quimioterapia, ou em casos muito leves.
Agora, a infelicidade é que quando nós temos crianças que são diagnosticadas tardiamente e a doença às vezes é muito avançada, o único tratamento factível para essas crianças é fazer a retirada do olho, o que, sem dúvida nenhuma, traz um estigma, né, tanto social quanto familiar. Então, assim, a família, não só a criança, precisam desse acompanhamento, né? E isso geralmente se estende por algum tempo. Daí a importância, né, doutor Renato, de fazer esse acompanhamento que o senhor esteve explicando desde o início dessa entrevista, para que não, se for o caso de a doença surgir, ser descoberta o mais cedo possível, para que haja essa chance de cura sem trazer tantos transtornos para a vida dessa criança. Agora, o senhor explicou também no início que poucos pacientes aí no hospital foram diagnosticados com essa doença. Desses pacientes que tiveram esse problema, dessa experiência recente de vocês, qual foi o resultado desse tratamento? Foram casos descobertos precocemente também? Conta pra gente, para dar uma esperança para esses pais, porque depois desse diagnóstico da Lua, da filha do Tiago Leifert, muitos pais ficaram muito preocupados. É uma coisa que é sempre bom, eu acho que ajudou bastante a pessoa pública passar essa sua experiência, tudo é realmente ressaltar não só o retinoblastoma e a sua importância do tratamento precoce, mas como toda a saúde ocular. A gente viu um aumento muito grande agora esse mês da procura dos pais levando os seus filhos que talvez não sabiam que tinham que levar para fazer um diagnóstico, né, precoce de outras doenças até. Existe uma doença que chama ambliopia, que é a doença do olhinho preguiçoso, né, que a gente chama, onde a criança às vezes tem uma diferença de um olho para o outro, de grau, ou mesmo uma catarata num olho, ou mesmo um estrabismo num olho bem pequenininho e ela não fixa. E essa diferença de um olho para o outro vai deixar a visão não se desenvolver. Por isso, vocês já viram aqueles tampões que se usa num olho, criancinhas com tampões, você está fazendo esse tratamento. E a criança não reclama, né? Ela tem que ser avaliada precocemente, naquele período que eu falei, exatamente para você detectar. Né? Todos esses casos que são de bom prognóstico são pais conscienciosos que levam as crianças precocemente, a lesãozinha pequena, né? Não tem praticamente nenhum sintoma, não tem nem estrabismo, como o Dr. Jorge falou, não tem nada. Ela faz um exame periódico, né? A criança, se você levar a cada 2 anos, é uma média boa, né? Até os 5, né? Você levar umas 2, 3 vezes no oftalmologista é uma média boa para você diagnosticar todas essas doenças que a gente tem falado, né? O prognóstico depende muito disso, né? O prognóstico, quanto mais precoce, é muito bom, pode preservar a visão, pode preservar o olho e preservar a vida, né? E acho que essa mensagem, se tudo isso que a gente viu, que a gente, né, infelizmente, a família dele está sentindo, as famílias sentem, se tudo isso serviu para alguma coisa, é exatamente para levantar esse assunto, levantar a importância da saúde da criança ocular, né, e todo mundo se conscientizar que tem que levar de uma forma de rotina preventiva. Agora, doutor Jorge, existe uma causa específica? É uma doença genética? Como surge esse problema? Se, por exemplo, a família teve algum caso no passado, no histórico familiar, aí que é preciso ter mais cuidado? Tem como prevenir, além desse acompanhamento que os senhores têm falado com bastante ênfase desde o início? Bom, o retinoblastoma, então, ele é uma doença que tem 2 formas de apresentação. Uma delas é aquele retinoblastoma não hereditário, que é chamado de retinoblastoma esporádico. Nesses pacientes, a mutação, a alteração no gene, né, do retinoblastoma, que chama-se RB1, ele acontece apenas na célula da retina. A criança não herdou nenhuma mutação dos pais e essa criança não tem risco de transmitir esse potencial para retinoblastoma para os filhos, né? Existe já o outro lado, que é o retinoblastoma hereditário, que é aquele em que a criança herda, né, da família ou do pai ou da mãe essa mutação no gene. E ela carrega em todas as células do corpo essa mutação. Portanto, essas crianças, elas têm uma chance aumentada
de ter um quadro bilateral, que é quando envolve os dois olhos, de terem mais de um tumor dentro dos olhos, e existe o risco também deles transmitirem isso para os filhos, né, à medida que as gerações forem passando. Então, a história familiar de retinoblastoma, ela é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante que precisa ser analisado cuidadosamente. Então, por exemplo, pais que têm retinoblastoma, muitas vezes as crianças, eles vão fazer aconselhamento genético antes de pensar numa gravidez, mas essas crianças, né, desses pais, elas geralmente são examinadas muito precocemente, a fim de que seja possível detectar um tumor ainda em estágio muito pequeno, muito precoce, né, que já foi colocado pelo Dr. Renato, isso favorece muito o prognóstico desses pacientes. Agora, doutor Renato, o doutor Jorge disse mais cedo também da importância desse acompanhamento de toda a família quando o diagnóstico aponta para esse tipo de câncer. Porque são crianças pequenininhas muitas vezes, então é um choque para a família também. A criança muitas vezes, na maior parte das vezes, com 1, 2 aninhos ou menos do que isso, não tem noção do que está acontecendo. Mas para os pais que tiveram toda aquela expectativa do nascimento, de preparação para aquele filho que está chegando para a família, é um momento muito difícil. Existe um trabalho nesse sentido de amparo familiar aí no hospital? Então, a gente tem, quando tem um diagnóstico, até para o médico é um pouco difícil, porque é uma doença que a gente não espera, ela é rara, mas é uma doença que hoje, graças a Deus, tem vários tratamentos, né? Como o Dr. Jorge falou, cada caso é um tipo de tratamento. Então, existem casos que você faz só uma injeção de quimioterapia localizada, tem casos que tem que fazer sistêmica, tem casos só de radioterapia com uma plaquinha também pode ser feita localizada. Então, realmente é muito difícil e às vezes tem toda aquela parte psicológica, né, dos pais que precisam abraçar esse tratamento, que precisam superar o trauma, a dificuldade, tudo. Existe um suporte, né, psicológico, às vezes até de grupos de pacientes que têm a mesma doença. Isso a gente faz nos casos também de doenças imunológicas, aí o VIH, né, que realmente o paciente tem que se envolver, aí o pior ainda, os pais têm que se envolver para poder fazer o tratamento adequado, né? Hoje o SUS também fornece os tratamentos, não é uma coisa tão inacessível e apesar de ser raro, é bastante estudado no mundo inteiro e bastante com prognóstico muito bom, lembrando sempre do diagnóstico precoce, mas eu acho que suporte psicológico, suporte do próprio médico, das opções, ajudar os pais a pensar, tudo isso, qualquer doença grave, qualquer doença crônica, hoje em dia faz parte do tratamento. Dr. Jorge disse que um dos sintomas é quando aparece uma mancha branca no olho da criança. Por que isso acontece, doutor? Bom, essa mancha branca que aparece, na verdade, o tumor crescendo dentro do olho da criança. Isso geralmente vai acontecer em estágios em que o tumor já tem um volume relativamente considerável para poder causar essa alteração do reflexo. Porque o reflexo normal é aquele reflexo vermelho que é a própria retina, a retina sadia da criança. Então, quando você tem alteração do reflexo, ela é justamente pelo crescimento do tumor na retina. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que até pelo flash que é refletido nos olhos da criança, quando o pai bate uma foto, claro, com o flash, dá para às vezes perceber isso, é verdade? Exatamente, Sim. A gente... Né, pode falar, doutor Renato, depois eu passo para o doutor Jorge falar sobre isso também. Jorge. Tem até uma amiga próxima, né, que ela trouxe o filho porque tinha tirado uma foto, primeiro ela mandou a foto para mim, né? E realmente um olho estava esbranquiçado e o outro olho não tinha o reflexo vermelho. Então a gente realmente colocou, né, fez todo o diagnóstico, né, dilatou, procurou na periferia, tudo, e realmente não tinha sido, vou colocar outro fone aqui, não tinha sido detectado nada, né? Não apareceu nada, era um problema mais da câmera do que realmente dos olhos.
Que ótima notícia, né, doutor Renato? Que bom. Doutor Jorge, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, assim, a questão que já foi dita até pelo doutor Renato é assim, é o desafio, né, do diagnóstico, porque você está falando de uma criança, a faixa etária média dos pacientes que têm retinoblastoma, ela vai ser inferior a 4 anos. Então, assim, são crianças que não conseguem, né, se queixar, né, não conseguem falar que não conseguem enxergar, então, assim, é um desafio para os pais, né? E essa questão do flash da câmera, eu acho que foi uma maneira que, por muito tempo, era comum, às vezes, os pacientes trazerem fotos no consultório, né? Acho que hoje, com os celulares, com a evolução dos celulares, se tornou menos frequente, mas é importante salientar que essas crianças, assim, diante de qualquer suspeita, dúvida, ela precisa fazer esse exame com pupila dilatada, como o doutor Renato colocou, e por um oftalmologista para pelo menos descartar a possibilidade de retinoblastoma. Doutor Jorge, faço uma outra pergunta antes de fazer para o doutor Renato. Por que é tão mais comum, embora seja uma doença rara, em crianças nessa faixa etária até os 5 anos? Bom, ele é um câncer que, na prática, ele vai acontecer nessa faixa etária mais precoce, principalmente nos casos em que são hereditários. Geralmente a gente está falando em crianças com menores de 1 ano de vida, nos casos hereditários, né, que são aqueles que herdaram a mutação dos pais, e nos casos esporádicos, ou seja, aqueles que não têm a mutação herdada, são pacientes em torno de 2 anos. A gente não vê crianças mais velhas com retinoblastoma porque, infelizmente, se o retinoblastoma não for tratado até uma determinada idade, existe o grande risco dessas crianças perderem a vida por conta do câncer espalhar pelo organismo da criança. Então, ela é mais comum, ela é mais predominante até os 2 anos, não até os 5, como eu disse, né? Ela pode aparecer até os 5. Responde por 90% dos casos são crianças menores do que 5 anos. Mas a grande maioria se concentra ali numa faixa etária entre menores do que 3, 4 anos. Doutor Renato, a gente está quase chegando ao fim e eu queria que o senhor reforçasse a importância dessa prevenção, que é levar essa criança para esse acompanhamento. Hoje em dia não é muito mais assim, só que antes pouco se falava de levar crianças ao oftalmologista antes dos 5, antes dos 6, 7 anos, e hoje em dia nós vemos o quanto isso é importante. Sempre foi, mas com o avanço da medicina que a gente vai descobrindo essas questões que muitas vezes no passado não eram tão evidentes, né? Queria que o senhor reforçasse a importância desse acompanhamento para os pais. Quero reforçar também para os pediatras, né? Os pediatras são muito importantes, eles rapidamente podem fazer o diagnóstico nos primeiros anos de vida, né? O pediatra está próximo, que está vendo o desenvolvimento, o reflexo vermelho eles sabem fazer, eles conseguem fazer o diagnóstico. E repetindo aquele período que eu falei, você deve levar seus filhos antes dos 6 meses de idade no oftalmologista e antes dos 3 anos de idade, se possível, né? 2 vezes aí que vão fazer a diferença no diagnóstico, vão fazer a diferença na vida ocular dessa criança, né? E vai fazer a diferença aí na vida dela para sempre. Doutor Jorge, algumas orientações para a gente finalizar também aos pais, para complementar as orientações do doutor Renato? Bom, acho que a grande mensagem tem que ficar para esses pais, óbvio, pacientes, para toda a família que está envolvida, é saber que em casos de retinoblastoma, o nosso objetivo inicial é preservar a vida do paciente, se possível, preservar o olho e, se for possível ainda, preservar alguma visão para essas crianças. E o que é fundamental para isso é o diagnóstico precoce, por isso a importância do exame oftalmológico de rotina para essas crianças, conforme o doutor Renato colocou, e o papel crucial do pediatra também durante as consultas de puericultura, para sempre checar o reflexo dos olhos, para ver se o reflexo vermelho está preservado, que é o chamado teste de olhinho.
Doutor Renato, doutor Jorge, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Até a próxima. Foi um prazer, muito obrigado. Foi um prazer, Lívia, muito obrigado. Abraços. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui, claro, como sempre, agradeço também a sua companhia, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje e se quiser rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.